Mas tem alguns fatores que vai perturbar a condição também de saúde do paciente, que é os fatores ambientais e os fatores pessoais. Então, esses fatores ambientais, nós falamos, são os fatores externos. O que isso quer dizer? O meio que ela vive, o jeito que ela se cuida, o jeito que ela se alimenta, tudo isso vai influenciar significativamente se ela cuida dela mesma ou não. Então, isso todo faz um grande diferencial no nosso dia a dia. Se o paciente não tem os fatores externos, que está tudo relacionado ao meio externo dela, com certeza é aquela história, né? A gente é o meio das pessoas que a gente convive. Então, você é a média disso. Então, se você está num fator tóxico, cheio de crença impossibilitante, de hábitos negativos, esses fatores externos não vão te ajudar. E então, entende um exemplo. Um fator externo de treinar, para a mãe é bom, para ela não é bom. Ainda não é bom. Ainda não. Então, eu tenho que ter essa percepção e falar, mãe, você vai no fator externo e segue a vida. Você, filha, ainda não. Você vai com muita moderação, porque você já percebeu que no meio de atividade o seu negócio agrava. E aí que você corre o risco de ter uma lesão. Porque até então só tem sensibilização de dor. E os fatores pessoais vai influenciar a nível que a gente fala do intrapessoal. Então, os fatores pessoais, você pode entrar em inteligência emocional, identidade, pode entrar autoimagem, que eu penso de mim, né? O intrapessoal, como eu converso comigo mesmo, o interpessoal, como eu me relaciono com os outros. Então, tudo isso vai ser fatores multiplicativos que pode vir com um problema, literalmente, só de inteligência emocional, de saber lidar e saber jogar o jogo da vida, tá? Ou, realmente, você pode entrar no nível de reprogramação, que você tem um gatilho de uma memória que ficou na sua face, e isso muda suas funções biológicas, que pode alterar todo o seu sistema. Então, eu falo por mim. Antes, eu batia muito na memória. É um tratamento, o Jader sabe muito bem disso, funciona muitíssimo bem, mas é um tratamento que mais machuca, mas é mais intenso ao paciente. Você voltar ao problema, ressignificar o problema, liberar os tecidos, bater sobre a data, fazer a mudança de percepção, perfeito. Mas muitas vezes, se você conseguir trabalhar as condições da autoimagem, da identidade, do propósito, e governar isso, e só fazer uma distorção mental de ela aceitar o que passou, muitas vezes você não precisa entrar nessas profundidades todas. Você consegue fazer um trabalho muito mais leve, de procurar menos desequilíbrios no corpo, que fica igual a metralhadora atrás disso, e entender dois desequilíbrios que faz conexão com a dificuldade, com o sentido biológico da paciente, com a somatização com a dor, com o desequilíbrio, com a enfermidade dela, e você já entendeu isso, você só trabalha essa significação nessa inteligência de autoimagem, de propósito, de identidade. Então, na verdade, cara, isso vira uma bola que quando você fortalece em tudo. Em externalizar, em marketing, brand, na vida e nos fatores pessoais da somatização, principalmente. Que é o que a gente gosta de falar hoje, é os códigos do governo. Você tem esse entendimento, você consegue governar sobre tudo e todos, porque nós somos seres evoluídos e nascemos para governar. E quando a gente não consegue governar o nosso ambiente, o nosso mundinho, a gente sofre. Então, o que acontece? Muitas vezes o fisioterapeuta não está governando, não está enchendo a agenda, não está tendo o resultado que está tendo, aí vê o colega tendo, ele fica chateado. Mas o que ele precisa fazer? Entender por que ele tem travas que não consegue evoluir. O próprio Bruno falou, Fábio, eu não consigo entender como que um cara que tem formação de osteopatia, que estuda tudo que tem, não está bem. Muitas vezes porque ele tem processos internos que ele não está entrando com toda a energia no campo de batalha de verdade por causa desses processos. Entende, Bruno? Então, isso acontece não só nessa âncora que eu estou fazendo, mas em todos os processos. Ah, Fábio, você vai destravar os caras Vou destravar em gestão e inteligência. Agora, se tiver um conflito de somatização da reprogramação mesmo, aí não tem jeito. Mas só de o cara entender, escuta o que eu estou falando, é identidade, autogoverno, propósito, autoimagem, saber quem você é, literalmente. Cara, na hora que você externalizar isso para o mundo, você dá um tiro de canhão. E você melhora muito a somatização. Então, são jeitos inteligentes também que você vai entender de inteligência emocional e terapia comportamental para poder se destacar no mercado e também melhorar a sua vida. Eu falo por mim, o Jader está aí,
nos últimos anos, cara, eu sempre fui um excepcional profissional. Eu sei que eu sou muito dedicado a isso, eu sou um profissional bom, de alto ticket, mas eu não me sentia assim. Fazendo um depoimento aqui para vocês, deixa eu fechar essa tela aqui. Eu não me sentia assim. Eu tinha, como que era aquela conversa, que era o síndrome do pequenês, do cachorro pequeno. Sempre sente pequeno, não era vítima, mas a necessidade de aprovação era muito grande. Se todo mundo, quando terminava uma aula, ficava perguntando se gostou, se não gostou. Então, talvez até a opinião de uma pessoa mais desfavorável, se ela falava alguma coisa, isso já me derrubava. Então, entende assim, não é derrubar, de chorar, mas de ficar reflexivo, sempre autoculpa, entende? E quando eu consegui destravar tudo isso, meu irmão, a gente fala brincando, você vira o cara insuportável. E insuportável para quem não está nessa mesma pegada. Que tudo que você faz vai incomodar terceiros que não estão fazendo a mesma coisa. Então, entender toda essa parte intrapessoal, eu acho que é extremamente importante, que é o que eu vejo que o Bruno, em alta distância, só converso com ele pela internet, mas que ele é muito bem resolvido com isso. Ele não tem problema de falar não, ele não tem problema de se posicionar, de falar que vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai cortar o cabelo no lugar ou não vai, um pouco eu já conversei com ele. Não tem problema de acompanhar a manada, se segue a rede, se não segue, e faz os seus pontos de diferenciação. Igual o Bruno falou, eu não preciso de rede, mas você vê que o seu envolvimento clínico, você tem os seus pontos de diferenciação que se destaca de todo mundo. E aí, obviamente, você cobra por isso, que está certo, você investe nisso e faz algo que ninguém tem. Então, quando você faz um atendimento que ninguém está fazendo, obviamente que você vai ter um ponto de diferenciação e vai gerar valor demais. E quando gera valor demais, as pessoas querem você. Então, a grande sacada é gerar valor, é entregar, fazer o diferencial, gerando valor e mostrar benefícios ocultos onde os pacientes não viram. Quando o Bruno mostra lá, o exemplo dando gatilho, mostra a foto aí, ele está mostrando coisas que o cara não enxergou. E ele enxergou, ele educou, então, cara, precificou, não tem mais caro, porque está enxergando coisas que ninguém enxerga. Agora, a mesma coisa na esteira. Eu mostrei uma coisa que e tem osteopata bom que estudou comigo, estudou junto na época, na cidade dela, mas ela fala, o rapaz lá é mais ou menos só para manipular, Fábio. Para fazer toda essa integração aqui, eu falo para todo mundo, você não é caro, porque você olha a parte somática, você olha a parte física, agora que essa parte de atividade, que eu também, ela já foi paciente minha antiga de um tempo atrás, de coluna, agora você está olhando essa parte postural, olha só, tudo integrado. Então, na verdade, o nosso atendimento, quando você faz com maestria e realmente faz o que o Bruno falou, entrega tudo, tenha disposto, faz o que precisa e mais um pouco, não fica miguelando, porque muitas vezes a gente está cansado e você não quer fazer aquela entrega total. Mas quando você faz esse processo todo, meu irmão, realmente não tem para ninguém. E é aí a mesma coisa que eu falo. Eu quero ficar atendendo todo dia 10 por dia. Não quero, porque você fica esgotado e chega uma hora que você não consegue mais dar o máximo. Para quem está recém-formado, primeiro, segundo, terceiro ano de formado aí, né, tá todo empolgado, vai conseguir. Mas o cara que já está um certo tempo na estrada fazendo essa repetição, ele não quer mais não. Concorda? Então, essa é a mentalidade, Bruno, que muitas pessoas não têm. E aí tem um processo, obviamente, muito mais abrangente para poder fazer a pessoa destravar nisso. E muitas vezes não é comprando uma câmera cara, uma esteira cara, ou comprando um curso caro. Muitas vezes é só estar aberto a esses processos que muitas vezes você consegue gerar, colocar a sua marca no seu trabalho de uma forma muito diferenciada. E quando as pessoas conseguem colocar a marca delas no mundo, não somatiza mais. Entende? É impressionante a falta de governo e a vitimização é o primeiro processo da somatização. Porque a pessoa não entende que o problema é a solução. E para ela resolver, ela tem que encarar o problema. E ela não encara, então isso fica postergando. E aí que está aquela história, entender os conflitos, do que está encarando, se é no tecido, se é na inteligência emocional, se é na memória biológica, ressignificar isso e fazer ela tocar para frente. Na verdade, quem se trata e sempre evolui é a própria pessoa, a gente só é um facilitador. Cara, e se você for pegar até o sentido biológico do pé, já pegando esse raciocínio, é que eu piso em ovos. Falar de forma bem simples, eu me sinto desvalorizado e impotente pisando em ovos, não sabendo a direção e onde pisar. Entende? Então, pessoas que sensibilizam demais as questões de tudo relacionado ao pé,
com necrose, etc e tal. Se você for entrar na linha biológica de evolução, é pessoas que pisam em ovos, ou seja, não pisam no seu próprio território, entende? Então é tudo isso, a gente fala, tá tudo conectado, e quando destrava, meu irmão, destrava é tudo. E é uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que esse destrave tem que ser gradual, não tem como você destravar tudo num dia. Mas você entender no processo, na jornada vai destravando tudo, porque você começa a encarar ela e você não vai deixar mais esse ciclo repetir. O nosso cérebro, ele é safado, ele não quer evolução, ele quer evitar gastos energéticos e manter um padrão que ele já domina. Então, por isso que você tem que estar sempre nesse processo de entendimento a essas questões para fazer ele fazer o que você quer. O seu corpo segue o que você quer, não você siga o que o corpo quer. Se fosse assim, a gente só comia fritura, só comia porcaria, e tem gente que só faz isso, não faz atividade física, porque no fundo, muitas vezes, o corpo não quer isso, ele quer descansar, ele quer ficar de boa. Mas a gente tem que ter a disciplina, foco, determinação para poder quebrar essa questão de procrastinação, que é o que faz o diferencial no nosso dia a dia. Beleza? A gente passou um pouco aí do conteúdo, mas é isso aí, cara. Raciocínio abre, integração entra, e o profissional completo é o que olha mais ao todo e mais profundo. E tem uma coisa muito legal. Não dá para fazer o básico, não dá para fazer o convencional. O convencional não emplaca. Você vê? Quando eu fui começar a fazer osteopatia, já me destacou, porque estava fora do mercado. Hoje muita gente faz. Não faz bem feito, mas faz. Aí já vem a tecnologia ao favor, já vem plataforma, já vem a esteira, já vem a visão da CIF, atividade, muda tudo, ativação neuromuscular, remodelação, câmera aí para ver a questão da temperatura. Olha só o tanto de coisa que dá para colocar e fazer um grande diferencial, porque a massa não faz nada. E é estudo de comportamento. 67% da população é ignorante, não tem vontade de aprender. 67%. 30% de 60% a 67%, de 30% a 37% é imaturo. O que é imaturo? Sabe o que precisa fazer, mas fala, eu não dou conta, para mim não funciona, não sei. É imaturo ou é vítima? De 30% a 37%. E somente 3% governa de verdade, é autoridade, faz a diferencial. Então, entenda, quando você vem para o mundo dos 3%, você acaba perdendo até empatia com os outros, que é o que acabou o Bruno tá falando. Pô, eu não sei como o nego com esse conhecimento não consegue emplacar, porque não tem a mentalidade que você tem. Entende? Essa é a pegada. Beleza? Alguma colocação, Bruno? Shader também. Lovato. Ô, Fábio, boa noite. Eu tive que sair aqui porque meu menino tá dormindo. Ah, sim. Mas deixa eu te falar, é exatamente o que você disse, cara. Eu tenho uma linha de pensamento, Fábio, que, assim, mesmo antes de conhecer, depois que eu te conheci, eu sigo muito das visões que você tem. Eu acho que, assim, dentro de qualquer profissão, a gente tem que ter alguém para se espelhar. Eu nunca tive ninguém para me espelhar dentro. Assim, eu tive professores muito bons, não vou falar de escola minha, porque não está aqui para desmerecer. Ele me fez crescer até um certo ponto, mas que eu vi que depois não me crescia mais. Eu estagnaria naquilo ali. Então, assim, hoje o que eu vejo que você propõe é uma ideia que, se o cara não performar, não tem como. Sinceridade, eu não consigo ver como. Eu acho que... Eu vou falar de modo mais brando assim. A fisioterapia, mano, ele cresceu demais. A fisioterapia hoje nos dá um leque muito gigante de tudo. A gente não fica em nada atrás de um médico. Em nada. Eu estou te falando para você que aqui na minha cidade eu cobro mais caro que o ortopedista. Eles ficam loucos comigo. Eles incomodam. Pode ligar lá na manhã na clínica e ver o horário que é a minha agenda e o horário que é dele. E a pessoa fica incomodada. Eles falam assim, como é que você cobra mais caro? Eu falei, faz o seguinte, vai nele, depois que eu não resolver, você vem em mim. Você vai pagar 2 vezes. E a linha minha de pensamento, Fábio, na minha visão é o seguinte, 1 tem que virar 2. 2 tem que virar 4. Eu nunca atendi um paciente que nunca me indicou um outro. Sempre tem um paciente que tem uma dor. Ah, você atende dor? Eu falei, qualquer dor. Ah, o meu paciente tem uma dor de cabeça, atende enxaqueca, atendo. Aí, mesmo que eu atendo enxaqueca, falou, tem uma mulher que eu conheço, tem uma dor no pé, você atende? Atendo. Então, ela sempre vai te indicar.
sempre tem que te indicar. Então, um tem que virar 2, 2 tem que virar 4, 4 vai virar 6. Aí, uma hora ela tá andando no meio da rua, tô com uma dor assim, nossa, só procura esse rapaz aqui. Isso vira uma rotina. Isso vai se subsicando, como se fosse um ciclo mesmo. É igual o ciclo de estudar, igual você falou. Eu tô muito cansado, Fábio. Eu acordo 5h20 para fazer atividade física, 5h20 da manhã. Eu tô na esteira, correndo. É meu hábito. Minha vida é assim. Eu acordo às vezes 3 horas da manhã para estudar. Pergunto o Fábio, mandei mensagem para ele domingo. Fábio, aquele negócio da área de crush está onde? Eu, Fábio, eu não sei. Falei, onde que eu acho isso? Tá onde? Peraí, deixa eu achar lá. Obrigado. Pô, tá cheio, fui estudar. Então, assim, os tempos que eu tenho hoje, assim, eu tenho todo o meu tempo organizado. Para mim, não ter problema com isso. E consigo tranquilamente aproveitar minha vida, viajar com meus filhos, com minha esposa, igual eu te falei. Hoje eu só atendo 3 vezes na semana, 3 semanas. A última eu tiro para viajar. Foi o que eu fiz, já ganhei muito dinheiro, estou tranquilo. E cada vez mais vai só melhorando, não tem furada. É que eu falo, a pessoa hoje já não pode pensar assim, mas a fisioterapia não dá. Não dá para quem não dá para quem não quer performar. Ela não pode ficar parada, não. Se o trem tá ruim, ia ter que modificar. Ela falou, opa, gente, esse trem não dá certo. Será que se eu fizer outra coisa dá certo? Vai embora. Isso aí, cara. É isso aí. É que é a mentalidade, cara. A mentalidade bate. Que é construir, governar e tocar à frente. Sempre. Governar, igual você está falando, é que você governa bem o seu lifestyle, seu estilo de vida, seus propósitos, até onde eu trabalho, até onde eu descanso. Né? Então você tem isso muito bem resolvido. E não é todo mundo que tem. É isso aí. Sensacional. Gostaram da aula aí? Valeu? Bastante, Fábio. Além de aprender aí sobre os pés aí, ainda tivemos uma aula aí de inteligência aí. Você vai ver nessa semana aí, mano. Se possível, faça. Fábio, desculpa aí, mudando de assunto, eu sugeri também para a próxima aula a gente poder fazer uma aula sobre testes, né, Fábio? Os testes mais confiáveis que você acredita, testes que não tem tanta. Eu acho que seria uma ideia boa. Vamos fazer. Vamos fazer De sim. vários testes, o que você fala só, esse eu uso minha parte clínica, esse eu acho que é fidedigno, esse eu acho que é meio no uso, Boa ideia. tal. Vou fazer testes clínicos, raciocínios clínicos com teste e imaginologia. Exatamente, exatamente. Eu tenho Ótimo. essa aula pronta. Eu vou fazer. Tá fechado. Eu vou pensar uma outra aula que você não tenha pronta só para você ter que trabalhar. Esse eu faço. Não, esse é o problema. Toda hora que eu falo, eu já tenho ela pronta. Eu já tenho ela pronta. Eu vou descobrir uma ainda. Pode ficar tranquilo. A de radiculopatia eu fiz, né? Mas é isso aí. fazer. Beleza. Jader, tá de boa? Beleza, valeu. Informação top demais, é isso. Integrando tudo, né? Como sempre. Gostei muito. Show. Cara, é isso aí. Então, ó, a gente vai fazer essa imersão aí, Bruno. Só achar que vira para você. Dinheiro de pinga, 497. Tem mais de 122 aulas de PNF e de coach, gestão do tempo, foco, disciplina. É sensacional, cara. E além dessa semana que a gente vai fazer 2 horas por noite no Meet. Pode mandar para mim no link aí que eu já estou dentro. Cara, pode fazer. É milão esse negócio. Eu tô fazendo por quentão, porque é para ajudar a galerinha aí, porque a galerinha precisa muito. Você já é um cara iluminado nisso e vai explodir. O que eu acho mais bacana é isso, Fábio, que, tipo assim, você hoje poderia chegar ao ponto de você falar assim, por que eu vou fazer isso? Deixa isso do jeito que tá. Mas isso que mais me empolga no você é isso, que você quer ver o trem virar. Você vive a fisioterapia de um jeito que eu nunca vi ninguém viver, por falar a verdade. Eu sigo a osteopatia como um conceito de vida, mas eu vejo que você quer que o trem vira. Por mais que você tenha que batalhar, bater de prego, mas você quer que o trem vira, isso eu acho bacana. Isso é sensacional, cara. Sem sacanagem. Tem poucas pessoas que são iluminadas, cara. Você vem para iluminar isso aí. Eu acho isso muito bacana, do fundo do coração. Tô aqui para te encher sardinha, nada não. Porque igual eu conversei com você umas vezes aí no particular, eu falo que eu tive muitos professores bacanas, mas assim, tem nem que já vai desistir, né? Falar, não tem jeito, isso não vai mesmo. Deixa o pessoal do jeito aí, eu já estou bem financeiramente, você não. Você já está num patamar elevado e você quer que o trem vira. Você preocupa com o cara virar, com os seus alunos virar. E na aula que eu estudava, o cara que nem sabia o que eu fazia, não. Você vai aprender bem detalhado esse conteúdo. Cara, o conteúdo é muito top, você é doido. Ó, mas só para você entender. Por que eu faço isso?
porque eu tenho problema com isso. Isso me incomoda. Então, o bloqueio que você tem, um conflito que você tem de não aceitação da coisa, se torna o seu maior combustível do seu propósito. O que isso quer dizer? Mas é um bloqueio benéfico. Me incomoda tanto, Bruno, eu saber que os caras sabem as formas ainda que eu ensino, que é tudo mastigado, e não tá governando essa porra, não tá enchendo a agenda, eu não tô falando para ser um salário igual você tá, eu faço, mas um salário legal na fisioterapia, um salário que você vai viver bem, vai falar, porra, fisioterapia eu tô legal, tal, um salário para você passar no concurso público, você tem que ralar muito para estar ali dentro. E não é fazendo muito, mas não é também só entendendo sobre a osteopatia, TMA, o que for que eu estou ensinando, o Jader ensinando, é a mentalidade de organizar ter essa energia para botar energia e fazer o negócio crescer. Então, devido a isso, e obviamente eu fui buscar isso também, eu já tinha muito isso comigo, e quando eu fui buscar a coisa melhorou mais ainda, clareou mais ainda esse propósito. E eu entendo que o bloqueio potencializa o propósito. Então, cara, não é só grana. Não é grana. Eu sou bonificado a isso, sim. Mas é o propósito. Não dá para... Ainda mais a galera que está lá dentro do meu curso. 50 pessoas dentro de um grupo lá falando que está com muita dificuldade. Não é para ter. Então, eu vou baixar o nível para eles entrar, baixar a escala, o preço, né? Vou dar um descontão. E quem tiver sabedoria e não for bocó, vai entrar nesse negócio e vai explodir. Só que também se entrar e não assistir e não seguir, aí não funciona, né, meu filho? Não adianta você só maratonar Netflix. Você tem que entrar no campo de batalha para ganhar, né? Já que a vida é dura, você não pode ser mole. Mas é isso aí, cara. Você vai ver que o conflito está relacionado ao propósito. E quando você consegue linkar esses dois, o passado e o futuro, se torna uma coisa tudo do agora. E aí, tudo que eu já sofri, perambulei com a fisioterapia, eu não quero que ninguém passe por isso de verdade. E isso se torna também meu estilo de vida. E é um combustível para mim poder ajudar pessoas e poder crescer também de forma profissional e pessoal. É isso. E aí vira um combustível, cara, que não dá para sair fora disso, literalmente. Mas eu agradeço demais aí a sua atenção. Vou mandar o link para vocês, sim. Eu vou dar desconto só para 3 grupos, ó. Eu tenho mais de 30 cursos online. Eu vou dar desconto para 3 grupos. Para o Clube, que é RCI, para o MP com CNM, que é RCI, e com o TMA, que é RCI. O Visceral estou lançando ainda, que a gente vai soltar, então esse não tem gente ainda, mas esse eu vou soltar só para esses 3. O desconto para em domingo, porque o bagulho começa segunda-feira já. Já vai quem entrar, já tem as 122 aulas à disposta, que é uma puta imersão brutal, e é o que eu vou fazer ao vivo, vai ser mais bruto ainda. O Jader já fez a primeira, ele sabe o que eu tô falando, e essa segunda vai ser braba demais também, tá bom? Só que vai ser aqui, ó, a segunda. Beleza? Gente, muito obrigado. Eu vou criar os cupons aí, depois até amanhã eu mando para vocês todos e vou fazer um explicativo também. Fica com Deus e tenham uma excepcional noite para vocês. Muito obrigado aí pela troca, viu? Eu aprendo muito com vocês, eu gosto muito de estar aqui discutindo, tá bom?